Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu faço parte da equipe de consultoria fiscal da Pacto, trabalho aqui na unidade de Santa Catarina, que fica em Florianópolis, e o objetivo hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre o SPED, especialmente sobre a importância da segurança nas informações transmitidas. Então, a gente vai ter alguns momentos aqui durante a apresentação. Num primeiro momento, a gente vai trazer alguns dados históricos desse grande projeto, do projeto SPED. No segundo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do projeto e também a evolução do fisco com esse projeto. Num outro momento nós vamos falar um pouquinho também sobre algumas situações que ao longo aqui do nosso dia a dia demonstram que uma necessidade então de atenção quanto às informações transmitidas e colocar um pouquinho para vocês como que a gente trabalha essas informações do SPED, de forma então a gerar mais segurança para os nossos clientes. Mas ao final nós vamos falar também sobre algumas situações que fica muito claro, muito evidente que a Receita Federal vai utilizar então os dados, especialmente os dados do SPED, para preparar suas autuações. Então, nesse contexto de necessidade então de atenção e de vamos chamar assim, precauções com as informações transmitidas, a gente vai iniciar aqui o nosso tema. E num primeiro momento então nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa base de troca de informações entre os fiscos, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 22, que foi incluído lá pela emenda constitucional de número 42 no ano de 2003. Nós também temos lá no nosso Código Tributário Nacional uma previsão de que os fiscos vão atuar de forma integrada. E essa integração entre os fiscos, ela surgiu de alguns encontros que os administradores tributários realizaram com o objetivo então de intensificar e materializar esse intercâmbio de informações. E então lá no ano de 2005 foram assinados pelos gestores tributários dois protocolos de cooperação com o objetivo então de desenvolver e implantar o SPED. E aí nesse contexto de evolução, lá no ano de 2007, pelo decreto 6.022, então o SPED foi implantado, instituído. E o SPED, ele nada mais é do que uma forma de cumprir as obrigações acessórias de uma forma totalmente eletrônica, cuja validade jurídica das informações é garantida por meio de um certificado digital. Quando essas informações elas são transmitidas pelos contribuintes, elas são então num primeiro momento recepcionadas pelo SPED, num segundo momento elas são validadas, e essa validação que o SPED realiza é uma validação de layout conforme os manuais que nós temos para cada projeto. Nós temos manuais específicos
e esses manuais eles determinam ali uma forma básica de layout. Então a validação passa por uma análise do layout conforme os manuais e também sobre a autenticidade do certificado digital que está transmitindo as informações. Então nessa validação não se fala de validação de conteúdo. As informações elas também são todas armazenadas pelo SPED, só que essa armazenagem não exime os contribuintes, né, as empresas, de manter a guarda dos documentos conforme a previsão da legislação, e essas informações elas também são autenticadas pelo SPED. E o SPED, considerando lá o início dele até hoje, ele já teve uma grande evolução. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma figura, né, que demonstra que os subprojetos do grande projeto SPED, né? Então nós temos ali a nota fiscal eletrônica, a AFD, o CTE, a nota fiscal eletrônica de serviço, a ECD, a ECF, o FD contribuições, o FD social, a E financeira. Tudo isso aqui, gente, todas essas informações, elas são armazenadas, né, pelos fiscos e ficam todas integradas, né, permitindo aí então a consulta, a troca e o cruzamento de informações entre os fiscos. Eu gostaria de citar apenas aqui, em relação aos projetos, chamar atenção para esse último projeto aqui, que é um projeto que algumas pessoas nem conhecem ainda, que é o chamado E Financeira. Esse projeto, ele surgiu então no ano de 2015 e ele tem o objetivo principal de colher informações financeiras de interesse da Receita Federal, tanto para uso interno, nos processos de fiscalização da própria Receita, então uma forma de selecionar melhor os contribuintes, como também para atender um acordo de troca de informações com os Estados Unidos, que é o FATCA. Esse projeto aqui, gente, ele vai permitir um aumento muito significativo na quantidade e na qualidade de informações financeiras dos contribuintes e, sem dúvida nenhuma, requer muita atenção da nossa parte, né, da parte dos contribuintes, das pessoas responsáveis pela transmissão. Na verdade, assim, não é as empresas que vão transmitir, mas são as informações as informações financeiras da empresa, elas vão ser todas entregues pelos bancos, né? E a riqueza de informações aí pode, se houver alguma movimentação financeira incompatível com, por exemplo, com a receita que a empresa tem, isso aqui sem dúvida nenhuma vai chamar bastante atenção do fisco e sem dúvida nenhuma, um elemento muito importante de fiscalização, uma ferramenta muito poderosa de fiscalização do fisco. Então, assim, nós temos, diante da instituição do SPED e dos avanços que o SPED teve, um aumento significativo na qualidade das informações dos contribuintes. E, aliado a isso, né, não é novidade, né, mas é sempre bom frisar que nós temos uma grande complexidade tributária no Brasil, né, isso não é novidade, e também nós temos uma carga tributária extremamente alta. Então, eu gostaria também de compartilhar com vocês alguns dados que foram extraídos de um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Esses dados, eles foram construídos para um estudo específico quando a Constituição Federal fez 26 anos. Então, lá no ano de 2014, isso.
e ele traz alguns dados que até assustam um pouquinho aqui, e eu vou compartilhar uma tela com vocês que demonstram esses dados, mas assim, que até aquele momento, quando foi feito esse estudo, né, foram editadas 4,9 milhões de normas. Em média, foram editadas 782 normas por dia útil. Em matéria tributária, foram editadas 320.343 normas. Um outro dado aqui que chama muita atenção, são mais de 2 normas tributárias por hora em dia útil. Então, assim, nós temos uma ferramenta muito poderosa de fiscalização, né, que o SPED é uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, foi um grande investimento do fisco, e nós temos uma complexidade legislativa muito grande pela quantidade de normas que temos. E nós temos também um outro dado, né, que é a carga tributária extremamente pesada. Se nós considerarmos aqui a carga tributária sobre o PIB, eu vou trocar também, eu vou compartilhar com vocês uma tela agora que demonstra isso, que a relação carga tributária e PIB, aqui no ano de 2014, ela chega próximo a 35%. E nesse contexto, a gente tem que refletir, né, num primeiro momento, sobre como é importante avaliar tributariamente a empresa, né? Verificar se ela está conseguindo cumprir com essa grande evolução de normas, né, que nós temos. Se, num segundo momento também, como a carga tributária é extremamente alta, pesada, se não tem alguma forma lícita, então, de melhorar esse custo tributário. E também uma preocupação muito grande é que, se com essa transparência toda que nós temos com o SPED, se nós estamos conseguindo entregar de forma segura toda essa compreensão que temos da forma em que os tributos são apurados. Eu gostaria também, agora, nesse momento, de trazer, né, para uma reflexão. Vou compartilhar algumas telas com vocês que foram extraídas do Plano de Fiscalização da Receita Federal, que demonstram aqui uma grande evolução do fisco nos últimos anos. E essa evolução, sem dúvida, ela tem aí como fator, né, de sucesso esse investimento em informatização do fisco, porque isso permite, né, esse grande investimento no projeto SPED. Ele permitiu aos contribuintes, né, exige do contribuinte muita cautela, mas permitiu ao fisco analisar essas informações de uma forma muito rápida e de uma forma muito eficiente. Ele identifica indícios de irregularidade muito rapidamente. Então, aqui um primeiro dado extraído do plano de fiscalização, a gente consegue ver o aumento do crédito tributário médio recuperado por auditor em milhões. Olhamos lá o ano, então, de 2008, onde nós tínhamos a informação de 16,3 milhões, né, então, arrecadados, média, por auditor fiscal.
Nós temos no ano de 2013 59,7 milhões. Nós temos aqui uma diferença de mais de 40 milhões, uma evolução, né, de mais de 40 milhões de crédito recuperado por auditor fiscal. Isso aqui, essa evolução aqui que nós temos, ela segue uma evolução com o SPED. Nós também podemos perceber, analisando os dados da Receita Federal, que o grau de aderência, ou seja, aquele que mede a manutenção dos lançamentos, também teve uma evolução muito significativa nos últimos anos. Dados aqui de 2015 apontam para um grau de aderência de 99,87%, ou seja, quase 100%, né, é mantido em relação àquilo que é lançado. Isso é muito alto, isso demonstra que quando o contribuinte é autuado, existem fortes, né, indícios realmente de uma irregularidade, de uma ilegalidade na sua apuração. Um outro dado também que está em evolução é o grau de acerto da fiscalização. O fisco tem arrecadado mais, a gente viu isso no primeiro gráfico, porque evoluiu, né? As ferramentas evoluíram. Ele tem mantido mais os seus lançamentos e tem acertado mais. E esse acerto se dá por conta da melhor seleção que temos hoje de contribuintes, e isso também é possível por conta do SPED. Nós também temos aqui, queria compartilhar com vocês uma informação de que quase 30% das autuações da Receita Federal hoje, elas indicam os responsáveis, né, por uma situação de representação fiscal, ou seja, é identificado crime contra a ordem tributária e essas pessoas são representadas perante o Ministério Público. Então, isso demonstra também que quando muito do que o fisco hoje identifica está ligado, sim, a irregularidades na apuração dos tributos. Então, esses dados que a gente, né, colocou aqui na apresentação do SPED, eles podem, né, até assustam um pouco, porque o crescimento do fisco é muito grande, mas eles foram colocados justamente para que a gente reflita sobre a segurança daquilo que nós transmitimos. Nós precisamos evoluir também em relação às informações que a gente entrega. A gente tem que estar muito seguro, né, das informações transmitidas, e nós precisamos adaptar as nossas empresas, porque os detalhes trazidos com o SPED, ele exige, ele pode permitir, ele expõe a empresa, né? Se a empresa estiver fazendo algo em desacordo à legislação, o fisco consegue enxergar isso muito rapidamente. E também, né, atender todas essas normas com um modelo normativo extremamente complexo que temos e com a carga tributária altíssima, não é algo assim tão simples, né? Para a gente garantir que a informação entregue, que está sendo
repassada para a Receita Federal esteja de forma correta, isso não exige, não é um desafio, com certeza é um desafio, mas não é um desafio limitado apenas ao contador da empresa ou ao departamento fiscal da empresa. Nós precisamos hoje, para o sucesso das informações, nós precisamos unir aí departamento contábil, fiscal, TI, compras. Nós precisamos da união de várias forças, várias pessoas envolvidas nos mais diversos processos da empresa. Elas precisam saber da importância daquele dado imputado e para onde aquela informação é levada. E aí é só com um esforço bastante grande, assim, sem dúvida não é algo, cumprir as obrigações acessórias com tranquilidade, não é algo simples, mas é algo extremamente importante e que, caso a empresa ainda não esteja, né, cumprindo com essas obrigações de forma segura, ela precisa fazer isso o mais rápido possível, porque os fiscos todos, né, isso aí, eles estão utilizando esses dados para identificar e para autuar e aumentar também o grau de arrecadação deles, né. Uma informação importante que demonstra essa perfeita compreensão já dos fiscos quanto o atendimento ou não das regras é possível ser visualizado por conta de um projeto chamado Projeto Cartas, que a Receita Federal fez em 2015, onde ela mandou mais de 25 mil cartas para os contribuintes. E essas cartas resultaram em mais ou menos 1,35 bilhões de tributos recuperados. Nessas cartas que as empresas recebiam, ia lá a identificação, né, dizendo assim, que a Receita Federal tinha identificado tal e tal situação irregular, e ela orientava então que a empresa confessasse o débito em DCTF. E muitas empresas fizeram isso então, que justifica essa arrecadação significativa, né? Mas isso é uma indicação de que já era possível, né, se enxergar, a Receita Federal já estava enxergando, e ela deu uma chance aí então para regularizar isso sem ter uma aplicação mais gravosa, né, por descumprimento da legislação. Então, seguindo, né, agora compartilhando um pouquinho com a experiência que nós temos com os trabalhos que nós realizamos aqui no escritório, analisando os dados do SPED, a gente sempre destaca que nós temos que ter duas preocupações em relação ao SPED. Nós temos que ter a preocupação com a forma de entrega, e essa é uma preocupação necessária e importante, porque existe toda uma forma pré-estabelecida para o cumprimento das obrigações, mas mais importante do que isso, como foi colocado até agora, nós temos que nos preocupar com o conteúdo, e o conteúdo diz respeito justamente quanto à forma em que nós apuramos os tributos, e esse conteúdo muitas vezes não é, infelizmente,
de todos os trabalhos que nós fizemos até hoje, não teve nenhuma empresa que a gente avaliou os arquivos do SPED e a forma com que os tributos eram apurados, que a gente não identificou situações de ajustes necessários. Então, para que a gente consiga chegar nessa conclusão, a gente utiliza também, como o fisco utiliza, uma ferramenta de auditoria digital, uma ferramenta então de tecnologia, né, para dar as primeiras indicações aí do nosso trabalho. Num segundo momento, essas informações são criticadas por um profissional que tem conhecimento quanto às particularidades, especialmente, né, quanto às particularidades ligadas à tributação daquele segmento ou daquela empresa. E então, aliado a esse conhecimento de forma e conteúdo, também a crítica, né, a partir disso a gente identifica pontos de atenção, a gente até separa num radar vermelho, amarelo e verde, né? Aquilo que não é necessário preocupação, mas aqueles outros que são os vermelhos, então são os nossos focos. O foco do trabalho é aquele então que expõe a empresa, ele é tratado com os profissionais da empresa e nós montamos um plano de ação em cima daquele ponto, para que aquele ponto possa ser ajustado então, né? E esse trabalho que a gente recomenda, né, então que seja feito de avaliação do conteúdo, e isso passe então por uma análise da forma com que a empresa apura os seus tributos, ele não é um trabalho isolado que vai ser feito uma única vez. Ele é um trabalho que precisa ser feito de tempos em tempos, porque a legislação muda muito e até as próprias obrigações acessórias também mudam. Então, de tempos em tempos é importante que seja realizada uma crítica da sua apuração e da sua forma de entrega, e até às vezes por profissionais diferentes, para então garantir a maior segurança aí no cumprimento das obrigações. Alguns exemplos então de situações que a gente identifica nos nossos trabalhos. Campos, dentro da mesma obrigação acessória, que deveriam ter as mesmas informações, às vezes, curiosamente, trazem dados divergentes, como por exemplo a receita bruta. Receita bruta divergente dentro da mesma obrigação, ou obrigações distintas, mas que têm essa mesma informação de receita bruta com dados divergentes, é claro que isso aí expõe a empresa. Um outro exemplo, por exemplo, imposto de renda retido na fonte. Imposto de renda retido na fonte é uma antecipação do imposto de renda devido. E aí também acontece de você ter na mesma declaração, às vezes, campos que deveriam ter essa mesma informação, mas estão com dados divergentes. Então, uma delas está errada. Não é possível, né? Ou talvez as duas estejam erradas. Ou então a empresa também utiliza ali uma antecipação que não é aquela que a base da Receita Federal indica que foi a realizada. Então, situações que precisam ser avaliadas e muitas vezes corrigidas para que a empresa não tenha maiores problemas então em relação a essa indicação. Uma outra situação muito comum nos nossos trabalhos é a identificação de classificação de mercadoria inadequada, né? NCM, né, que é a nomenclatura da mercadoria. NCM utilizado, não aprovado pelo decreto 7.660, né? Ou seja, não existe na TIP, ou então que não está mais vigente conforme a TIP. Nós também temos situações em que
o código de situação tributária aplicado para aquele produto não é o adequado, tanto de PIS/COFINS quanto de ICMS, isso é comum. E aí, assim, em relação a essa situação da classificação da mercadoria, é uma situação muito comum de erro e é uma situação que a classificação está totalmente ligada à tributação, porque cada produto, cada classificação tem uma tributação específica. Aí, se você tem uma classificação inexistente ou uma classificação errada, o que vai acontecer? A tua tributação também vai ser indevida. E aí, às vezes, por conta de uma classificação inadequada, a empresa perde uma oportunidade de benefício fiscal, por exemplo, né? Ou acaba tributando de forma totalmente errada, né? Porque classificou o seu produto errado. Então, é importante que se faça uma revisão da forma como os produtos são classificados, porque classificação leva à tributação. Uma outra situação também que a gente já identificou e que é preocupante são situações de falta de registro no SPED. A empresa escritura parcialmente as suas entradas. E a gente sabe que todas as entradas que foram feitas, né, para aquela empresa já estão lá na base de dados da Secretaria Estadual. E se você não indica que você comprou essas mercadorias, a Secretaria Estadual ela tem condições, a própria Receita Federal também, de te questionar por que você não registrou daquela forma, enfim. E também a falta de escrituração de algumas notas, dependendo da natureza que essas notas têm, vão deixar de gerar um crédito, às vezes de ICMS, de IPI, daí depende também da classificação do produto, né, e também da forma como a empresa classificou aquele produto na entrada, também tem várias particularidades, mas assim, não escriturar as notas é um grande risco para a empresa por conta, né? Nós temos aí previsão para aplicar por multa por descumprimento de obrigação, multa por falta de registro, então tem que ficar atento a essas situações, porque, como falei, todos os dados já estão na base de dados, é muito simples cruzar e questionar, e aí quando se começa a questionar, até defender, né, enfim, justificar, a empresa já pode aí ter um grande prejuízo financeiro por conta disso. Deixa eu ver se tem mais algumas outras situações também que acontecem, que é comum a gente ver tomar crédito indevidamente, né, mercadorias, insumos classificados aí, insumos que a natureza não permitem o crédito, como, por exemplo, uso e consumo para alguns casos, ou insumos que foram adquiridos com alíquota zero que não permitem o crédito. Então são apenas alguns exemplos de pontos de atenção identificados nos nossos trabalhos. Eu também, acho que em relação aos pontos seria isso, mas eu gostaria também de ressaltar alguns outros pontos que foram identificados na análise que fizemos ali do plano de fiscalização da Receita Federal, que tem uma ligação muito forte com aquilo que é escriturado pela empresa no SPED, né? Então, pontos que foram elencados lá no plano de fiscalização como pontos de, vamos dizer assim, foco para fiscalização no ano de 2016 e que tem uma forte ligação com o grande projeto SPED. Então, vou citar apenas
Claro, toda fiscalização hoje busca informações da base do SPED, mas esses aqui tem é mais fácil identificar e expõe mais as empresas. Então, alguns exemplos. Sonegação envolvendo distribuição isenta de lucros. O que acontece? A empresa calcula o seu imposto de renda de forma presumida ou com base no lucro real, e quando ela distribui os seus lucros de forma isenta, ela observa ela não observa aquela presunção ou que ela teve, ou seja, ela acaba distribuindo resultados de lucros superiores àqueles que foram levados pela tributação, né? A tributação. E isso a ECF, né, vai identificar. Então, por isso que eu falei que tem um ponto de ligação aí muito grande com o SPED. Um outro exemplo, o setor de bebidas. Foi identificado pela fiscalização que muitas empresas utilizam crédito de IPI em desacordo com a legislação. Isso, através do FD ICMS IPI também é facilmente identificado, então mais um ponto de atenção. Outra situação, omissão de receitas com base em notas fiscais eletrônicas. Então nós temos lá uma indicação por meio, por exemplo, da ECF, né, da minha receita na empresa, e eu tenho a emissão das minhas notas fiscais eletrônicas. E aí eu não observo o total da receita bruta com aquilo que eu emiti. Então, facilmente identificado pela Receita Federal e havendo divergências nesses totalizadores, sem dúvida nenhuma, haverá questionamento. Uma outra situação é omissão de receitas ou rendimentos a partir de indícios de movimentação financeira incompatível. Como que acontece isso? Isso aí é muito comum na maioria das empresas. Existem, às vezes, uma confusão, né, patrimonial, às vezes entre sócio e empresa ou entre as empresas do grupo. Então, circula mais valores, né, do que aquilo que está lá indicado como o faturamento da empresa. E eu diria também que esse ponto aqui, ele com o e-financeira, ele é intensificado, né? Então tem que mais um ponto aí de atenção em relação ao que se entrega ao fisco. Então, agora acho que já conversamos bastante, né, sobre o que é o SPED, sobre a evolução do SPED, sobre como o SPED vem sendo utilizado pelo fisco. E aí agora o que a gente conclui, né, disso tudo? É que nós precisamos, né, quando nós vamos entregar, cumprir muito mais do que aquilo que o layout determina, né? Nós temos que estar seguros de que a apuração ali apresentada é uma apuração que não expõe a empresa, né? A gente conseguiu verificar através dos dados que os fiscos já estão utilizando todas as informações, que eles estão muito atentos, né? Eles estão utilizando intensamente os benefícios da informatização. E nós precisamos, quando avaliamos o SPED, que às vezes ele não é visto como estratégico pelas empresas, mas nós precisamos compreender o projeto SPED como um todo para conseguir entender o risco tributário inerente a ele. E aí, para essa compreensão, nós precisamos de um conhecimento multidisciplinar, né, de um trabalho em equipe
e da compreensão também dos gestores sobre a importância. Na verdade, tudo que está ali são informações extremamente valiosas, preciosas, né? E que precisam ser informações que tragam né, a realidade dos fatos, mas que às vezes pode ser até por desconhecimento, elas podem expor aí a empresa a uma situação de questionamento, né? Então, o que nós aqui da Pacto, nós ficamos à disposição de vocês, né? Ficamos à disposição para apoiá-los na qualificação das informações inerentes ao SPED. Nós entendemos que a gente precisa fazer isso de forma antecipada, não temos que esperar pelo fisco, né, por um questionamento, nós temos que tratar essas informações antes, e essas informações, elas precisam, né, a gente precisa compreender o negócio como um todo, a gente precisa treinar e capacitar todas as pessoas envolvidas, nós precisamos utilizar a tecnologia e todos os conteúdos tributários envolvidos para que aquela informação transmitida seja uma informação totalmente segura, né? Então, nos tempos de hoje, nós temos que, para garantir uma boa governança tributária, nós temos que garantir num primeiro momento a segurança nas informações transmitidas pelo SPED, né? Então, a governança tributária dos novos tempos exige uma informação de muita segurança, né, de muita transparência em relação ao SPED. Então, pessoal, seria isso, né, que teria para deixar para vocês hoje, e contem conosco, e agradeço muito pela atenção de todos, e até o próximo encontro.